Trello é o nosso xodozinho, né? Trello nos patrocina. Então, tenho certeza que essas dicas de automação que ela vai dar hoje já vão contribuir aí com a rotina de vocês. Isso aí, gente. Eu vou compartilhar a minha tela. Ó, tá dando para ver aí, amiga, certinho? Tá dando para ver. Então tá, você acompanha aí, porque eu não vou conseguir acompanhar os comentários agora, tá? Tá, eu tô acompanhando aqui, pode deixar. Esse aqui é o quadro original de fundação do Trello, não, brincadeira, mas é o primeiro quadro criado na Renova. Eu e a Paula, a gente usa ele muito pouco hoje em dia, mas acho que é mais um apego afetivo, emocional, do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre uso ele para dar os exemplos, tá? A gente vai falar de uma parte hoje do Trello que é basicamente isso, eu terceirizar algumas coisas da minha memória para o Trello, tá? A gente falou, para quem acompanha já as dicas da Renova, a gente falou dos butlers, né? Que são funcionalidades que você ativa. A automação, ela é um pouquinho diferente. Butler não, Power Up. Os Power Ups são coisas que você ativa. Você seleciona e ativa aqui. O automação, ela é um pouquinho diferente, porque você precisa criar ela e o Trello te dá a possibilidade de criar na dinâmica que você precisa, né? Então, todo quadro vai ter aí esse processo de automação, tá? Você tem que automatizar por quadro, então não é uma automatização que vai impactar em todos os quadros, até porque cada quadro tem o seu objetivo de existir, né? Para quem me acompanha aí, existe uma lógica do Trello, né? Então, cada quadro ele precisa de uma responsabilidade. Então, é organizar o marketing, o financeiro, não dá para colocar as coisas todas juntas, tá? Então, aqui nesse botão de automação, você tem 3 opções, tá? Relatórios, que para receber relatórios no teu e-mail, botões e regras. Como são muitas coisas de automação, eu escolhi uma que foi onde eu iniciei. Hoje eu trabalho com outras coisas de automação, mas foi onde eu iniciei, que eu acho que é o processo mais fácil, que é entrar nessa parte de regras, né? Criar regras para que o Trello faça ações por você. Então, basicamente é isso. Você cria uma regra e essa regra, ela funciona e o Trello se move independente de você movê-lo, digamos assim. Eu vou trabalhar com a parte, tem várias opções, podem ver aqui. E aí, assim, Kathleen, como é que você aprendeu? Clicando e montando, e errando, e acertando e testando. Basicamente foi isso, assim. Eu uso bastante essa parte do calendar, então, se vocês entrar. Infelizmente, essa parte no Trello ainda é em inglês, tá, gente? Não é em português, então, às vezes a gente sofre um pouquinho por ser tudo em inglês, mas nada que o Google Tradutor não resolva, né, gente? Porque a gente é empresária, dona de negócio, a gente tem que se virar como dá. Então, não dá para fazer só porque está em inglês, arrumar essa desculpa e dizer não vou fazer porque está em inglês, tá? Não quero ouvir essa desculpa aqui. Então, você vai aqui em Create Comando, criar um comando, né? E aí tudo começa por aqui, trigger, que são ações, basicamente. Talvez eu não traduza ipsis literis, tá, do inglês para o português, mas eu tento traduzir de uma forma que vocês consigam compreender claramente o que significa aquilo, né? Então, eu vou adicionar um trigger, uma ação, tá? Então, por exemplo, você pode adicionar ações no Trello que vão acontecer todos os dias, que vão acontecer um dia na semana, né? Monday, Tuesday, Wednesday, são dias de semana em inglês, né? Você pode a cada 2 vezes na semana, 3 vezes, você pode fazer uma ação que acontece todos os meses, na primeira, segunda de cada mês, enfim. Vai depender, aí eu vou voltar. Por que entender esses processos é importante? Porque você vai estipular conforme a rotina que você criou de trabalho, né? Então, por exemplo, assim, vou pegar a parte financeira, que é uma parte mais simples, né? Todos os meses a gente tem que gerar as notas fiscais, gerar os boletos, enviar para os clientes para fazer a cobrança, para quem é prestador de serviço. Então, vamos lá, todo mês, no dia, você pode escolher, por exemplo, dia 20, todo mês, no dia 20, aí vem a questão do horário. Eu gosto, particularmente, de botar horários, fim do dia ou início do dia. Por quê? Porque fim do dia eu estou finalizando, ou seja, eu vou acordar no outro dia, aquilo vai estar pronto para mim, ou bem de manhã, antes de eu entrar para trabalhar, o Trello vai fazer já essa ação, né? Então, por exemplo, vou botar aqui 6 horas da manhã, que a Paula falou, 6 horas da manhã, tá? E aí eu sempre vou clicar nesse botão do maisinho.
Então, eu adicionei uma ação, tá vendo ali, ó? Every month, ou seja, todo mês, no dia 20, às 6 horas da manhã. Então, a ação que eu estou determinando, ela vai acontecer todo mês, no dia 20, às 6 horas da manhã, tá? E aí, o que é essa ação, Kelly? Por exemplo, no caso de boletos e notas fiscais, você pode criar, ou seja, tá vendo esse mais ADD card, ou seja, adicionar cartão. Você pode criar um novo cartão com o nome, sei lá, gerar em nota fiscal eletrônica e boletos. Vamos botar assim. Então, todo mês, no dia 20, às 6 da manhã, o Trello vai criar um novo cartão chamado Gerar Notas Fiscais. Onde que ele vai criar? Ou seja, em lista. Em qual lista que ele vai criar, né? Vou botar no a fazer. Mas você pode determinar o quadro. Dentro da Renova, a gente tem um quadro que é o financeiro. Tá vendo? Renova administrativo financeiro. Aí mudam as listas. Nesse caso, eu vou botar na lista cobrança. Então, todo mês, dia 26 da manhã, o Trello vai criar um novo cartão chamado Gerar Nota Fiscal e Boletos na lista cobrança. E aí você pode botar no topo da lista, tá vendo? The top of list, ou seja, esse cartão vai, se tiver outros cartões, não importa. Esse cartão vai ser criado lá em cima, no topo da minha lista, tá? Cobrança no quadro. Qual quadro? No quadro que a gente trata disso, Renova Administrativo Financeiro. E aí você põe o responsável, porque você precisa ser lembrado disso. Então, a Kathleen é a responsável por este cartão. Você pode botar mais de uma pessoa ou não, tá? Sempre, gente, que tu criou esse comando, tá vendo que é um comando? Você tem que clicar aqui no mais. Sempre. Senão, você perde totalmente esse comando. Então, olhando aqui em cima o trigger, né? O que starta a ação? Todo mês, dia 20. Então, todo mês, chegar no dia 20, teu computador tem que estar atualizado com as datas, né, gente? Tem que estar tudo certinho. Mas, todo mês, dia 20, ele vai criar um novo cartão com este título, no topo da minha lista cobrança, dentro do quadro administrativo financeiro para a Kathleen, e ele vai me notificar, ou seja, aqui no sininho, lembra que tem o sininho, né? Meu sininho tem demandas ali, o sininho fica vermelho. E aí você dá um save e pronto, tá feito a ação. A partir de agora, você vai... Eu vou até salvar isso aqui, eu quero mostrar um outro. Ó, ele até faz uma comemoração, gente. Tem vários triggers aqui, pode ver, né? Deixa eu achar ele aqui. Então, aqui, esse foi o que a gente criou, tá? Eu sugiro sempre que você adicione etiqueta, tá? Então, aqui tem a etiqueta, a tag, para você saber. Porque o que acontece? Quando você entra na parte de automação, essas automações são de vários quadros diferentes. Então, muitas vezes a gente tem que ficar pesquisando. Então, eu gosto de botar a tag aqui, gosto de botar a que quadro pertence essa automação, porque facilita, tá? Vou só remover aqui, porque... Então, esse é uma automação. O que vocês acharam, gente? Fácil, difícil? Fala aí no chat. Tá tranquilo de entender? Tá claro? Não sei se o pessoal está se manifestando aí, Paula. Daí tu me dá um feedback, tá? Se tiver aqui mais devagar. Vanúzia pediu aqui a Andrea falou, muito show, Kathleen. A Andrea está acompanhando. A Vanúzia falou, fez um questionamento, né? Se a gente ensina também a como transmitir essa mensagem a um futuro cliente de que ele precisa de ajuda, né? Eu tenho essa dificuldade. Quem sabe esse vira um novo tema de live aí, né, Vanúzia? Porque, né, Kathleen? Porque eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Gostei. Gostei também. Vou anotar aqui, tá, Vanúzia? Vamos combinar fazer uma live sobre isso. Vou adicionar um outro aqui, gente. Por exemplo, você pode fazer todo dia. Então, todo dia, à meia-noite, eu vou botar dessa vez, só para Paula lembrar das atividades. Lembre sempre daqui o adicionar, tá? Qual ação que eu quero? Eu vou agora para a ação do lado, que é Move Cards, mover os cartões, que é essa setinha aqui. Então, por exemplo, eu posso todo dia, no fim do dia, mover, ó, move, tá? Mover ou copiar, nesse caso eu vou botar move, all the cards, ou seja, todos os cartões na lista fazendo, para a lista a fazer. Tá, Kathleen, mas qual a lógica disso? Ou seja, eu
lembrando, né, quem aí é de metodologia ágil, a fazer, fazendo e feito. Eu movo o cartão para fazer, que é aquilo que eu estou executando durante o dia naquele momento. O que acontece? Quando eu coloco um trigger como esse, uma ação como essa, ele vai voltar tudo para fazer. Então, quando eu acordar no outro dia, eu sei que tem tudo aquilo para fazer, mas nada no fazendo, porque eu comecei um novo dia, ainda não comecei a fazer aqui, tá? Pode parecer um mero detalhe, gente, mas em termos de dinâmica de trabalho, isso quando você acessa o teu Trello dá a entender que você tem que começar novas coisas, tá? Ah, beleza, então eu vou mover para cá. Porque essa confusão entre o fazer e fazendo, quando a gente usa uma metodologia como essa, é muito comum. A pessoa está fazendo, ela deixa no fazendo ad eterno, fica 30 dias aquele cartão no fazendo. Isso dá a sensação de que você está em atraso, isso dá a sensação de que você não termina nunca aquela atividade, aquela ação, entende? E aí isso leva até a procrastinação, que a gente nem falou aqui, né, Paulo? Mas isso te leva a procrastinar. Então, quando tu começa o dia com o Trello, tá tudo no fazer, eu vou começar um novo dia, vou mover o que eu vou fazer para o fazendo, isso gera uma ação e vai gerar uma resposta sua, tá? Então, até biologicamente falando, né? Isso te ajuda a não procrastinar, tá, gente? Pode parecer um mero detalhe, mas te ajuda a não procrastinar, tá? Não ter aquela sensação de nunca termino nada, nunca tô fazendo nada, tá? E aqui você vai ter várias opções, entende? Mover todos os cartões 30 dias, 15 dias, da lista tal para tal, enfim. O que acontece? Por que eu falo que você tem que entender o processo? Se você não entender o seu processo, como é que você vai dar o gatilho? Como é que eu vou dizer que todo dia de manhã eu confiro meus e-mails? Ou eu tenho que responder os clientes? Eu preciso saber que eu tenho essa rotina, que essa rotina funciona assim, assim, assado, e aí vir para o Trello, aqui no gatilho, e startar isso. Sem entender meu processo, eu não consigo usar isso, tá? Aqui também tem criar listas, renomear listas, tá? Então, assim, tem muita possibilidade de comando aqui dentro, tá? No sort, cards da lista, por exemplo, aqui você pode botar os cartões que têm prioridade alta para ir para cima, para o topo da lista. Então, tipo assim, eu estou no fazendo, todos os cartões com prioridade alta a 100 vão subir ou vão descer, entende? Então, tipo, existem milhares de possibilidades que se abrem aqui dentro do Trello. Isso que eu só estou falando dessa parte de comando de data, tá? Por exemplo, tem botões aqui que você cria, que você ativa o botão, então ele fica como um botão aqui em cima, e que ao clicar esse botão, ele faz uma ação. E aí você define qual ação você quer que ele faça, né? Então, eu gosto muito, na época que a gente estava com a Paula, o que eu fazia? Eu criava os cartões e tinha um comando aqui que dizia para encerrar todos os cartões na sexta e recomeçar na segunda. Exatamente para não dar aquela sensação de acúmulo, de desespero de coisas a fazer, né? Então, ele te permite isso, entende? Então, aqui tem um que é encerrar a semana recorrente. Tem algumas atividades que são recorrentes. Então, eu posso encerrar a semana dos recorrentes, ou seja, sumir com os cartões recorrentes, eu já fiz tudo. Então, é um mundo de automação aqui no Trello, tá, gente? Eu sugiro que vocês comecem por essa que eu expliquei, das datas, porque ela é a mais simples. As outras são um pouquinho mais complexas de você construir. Constrói uma rotina, tipo, todo dia, o que eu quero que o Trello faça para mim? Que ele crie o cartão tal para me fazer a ação tal. Que ele mova meus cartões para a lista tal para me fazer a ação tal. Então, crie 1, 2, comece com 1, 2 automações, utilizando ali a parte do calendário do Trello, e veja como é isso na prática. Lembrando, você vai precisar desenhar o seu processo se você quiser utilizar a automação do Trello, senão ela não vai funcionar, gente.